E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coisas do Mundo. Nesse vídeo vou falar dos grupos criminosos que foram fundados com boas intenções. Esse vídeo vai deixar você muito empolgado depois de conhecer esses criminosos. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Piratas da Somália. Em 1991, grupos rebeldes armados tomaram o controle da capital da Somália, marcando o colapso do governo e das forças de segurança da Somália. Como resultado, os navios de pesca estrangeiros rapidamente exploraram a ausência de um governo atuante para transformar as águas ricas em frutos do mar da Somália em uma área de pesca gratuita, onde faziam o que queriam sem qualquer supervisão do governo. Para preservar sua mina de ouro recém-descoberta, os operadores de navio impediram os somalis locais de pescar nas águas e, para adicionar sal aos ferimentos, até atiraram em pescadores somalis obstinados. Outras embarcações estrangeiras se juntaram à luta para fazer outras coisas ilegais, como despejar lixo tóxico nas águas da Somália. Os pescadores somalis responderam formando grupos de vigilantes para policiar suas águas e manter as embarcações estrangeiras do lado de fora até que um novo governo fosse formado. Os vigilantes apreenderam embarcações de pesca ilegal e aplicaram multas aos operadores. As operadoras pagaram prontamente porque não queriam que seu governo local descobrisse suas atividades ilegais. Ao longo de alguns anos, a ganância de dinheiro fácil transformou pescadores vigilantes somalis de lutadores pela liberdade desordenados em piratas bem organizados e desenvolvidos que apreenderam navios aleatórios que navegavam pela Somália em troca de resgates. Hoje, a maioria dos piratas somalis nunca foi pescador, embora ainda usem desculpas sobre os arrastões estrangeiros que roubam seus frutos do mar para justificar suas atividades. A máfia. A história da máfia remonta ao século XIX, quando a Sicília era um território independente sob controle italiano. Na época, a Sicília estava sob o controle de invasores estrangeiros que eram notoriamente maus para os sicilianos nativos. Os sicilianos responderam formando um grupo para se proteger desses líderes implacáveis e companheiros sicilianos que trabalhavam para eles. Os membros do grupo se autodenominavam mafiosos. Com o tempo, os mafiosos se transformaram em exércitos particulares que se autodenominam mafiosos. As máfias ficaram mais conhecidas depois que a Itália assumiu o controle da Sicília em 1861. Incapaz de fazer cumprir a lei e a ordem, o governo italiano pediu ajuda às máfias para caçar grupos criminosos na ilha. Em troca, o governo permitiria que eles continuassem extorquindo dinheiro de proteção aos proprietários de terras. A máfia aceitou o acordo. Enquanto a Itália esperava que este fosse um arranjo temporário, a máfia aproveitou a oportunidade para apertar seu controle sobre a política e economia da Sicília, criando a máfia como a conhecemos hoje. Los Zetas. Los Zetas era o cartel de drogas mais violento do México até recentemente. O cartel mudou o tráfico de drogas no México. Antes disso, os cartéis eram grupos de homens mal armados. Após sua formação, os cartéis se transformaram em exércitos bem equipados. Los Zetas surgiu pela primeira vez em 1997, quando o Cartel do Golfo contratou 31 membros das forças especiais do exército mexicano para ajudar a proteger seu líder, transportar drogas e matar membros rivais do cartel. A equipe de 31 homens operou mais como uma unidade militar do que como um grupo armado de cartel regular. Eles também tinham armas modernas, comunicações e táticas de coleta de inteligência que nenhum outro cartel tinha. Eles eram tão bons que cartéis rivais formaram organizações de estilo militar semelhantes. Infelizmente, os cartéis rivais também copiaram suas táticas brutais, especialmente seu uso extremo de violência e predileção por matar prisioneiros. Enquanto isso, os Los Zetas ficaram tão poderosos que se separaram do Cartel do Golfo para formar seu cartel em meados dos anos 2000. O cartel ainda opera hoje, mas não é mais a força militar poderosa de antes. Ele se dividiu em vários grupos independentes menores que cometem crimes aleatórios por dinheiro. As Tríades. A Tríade é o equivalente chinês de Hong Kong e da máfia. Ambos os grupos compartilham algumas semelhanças,
como ter membros que dirigem negócios legítimos e serem fundados porque alguém teve problemas com seu governante. A tríade foi fundada por um grupo de cidadãos chineses que desejavam derrubar a dinastia governante Qing e substituí-la pela antiga dinastia Ming governante no século XVII. O grupo lentamente se desviou de seu propósito pretendido até o início de 1900, quando se tornou outra gangue criminosa. No entanto, não era mais um único grupo, mas uma série de grupos independentes. As tríades se internacionalizaram depois que vários chineses fugiram para Hong Kong, Macau, Taiwan e outras nações com muitos imigrantes chineses depois que a China continental caiu nas mãos das forças comunistas em 1949. Esses imigrantes formaram grupos para se protegerem de gangues violentas, racistas e grupos étnicos rivais grupos em seus novos países. As tríades se infiltraram nesses grupos e os transformaram em tríades também. Yakuza. A Yakuza é uma organização criminosa semelhante à máfia que opera no Japão. Ao contrário das outras entradas desta lista, porém, sua origem é um tanto obscura. Se eles emergiram do grupo de samurais que se entregaram ao crime depois de perderem seus mestres em algum momento do século XVII, então eles foram maus desde o início. No entanto, se eles emergiram dos grupos de vigilantes que se formaram para proteger as aldeias japonesas daqueles samurais implacáveis, isso significa que eles começaram com boas intenções. O que quer que seja verdade, a Yakuza está lentamente se afastando de seu passado violento e apenas se envolve em suborno e outros pequenos crimes, tornando-se o grupo de crime menos violento do mundo. Quando não estão recebendo subornos, a Yakuza se ocupa em atos de caridade, como doar às vítimas do terremoto e trabalhar para o governo japonês como fizeram em 1960, quando o governo os contratou para fornecer serviços de proteção durante uma visita planejada do presidente americano Dwight D. Eisenhower. Esses são os criminosos com boas intenções que marcaram a história. Quero mais vídeos como esse? É fácil. É só você se inscrever no canal, deixar um like e um comentário. Diga qualquer coisa e se você conhece outros grupos criminosos com que tiveram boas intenções, comente aí. Por hoje é tudo e até a próxima.